Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, hoje eu quero completar o nosso curso de AVR falando das formas de gravação para os microcontroladores AVR. Tá? Então eu vou explicar para vocês aí os fuses, os lock bits, tá? E os métodos de gravação que a gente tem em toda a linha AVR. Eu tenho aqui como exemplo, pessoal, uma placa aqui na minha bancada, que eu vou estar utilizando ela para teste, tá? Que é a QSP AVR Master, e essa placa ela está com um Atmega 16. Pessoal, o importante é falar para vocês também que eu vou estar usando aqui o Atmega 16 como exemplo, mas tudo que eu falar aqui serve para outros microcontroladores também, tá? A Atmel ela mantém uma compatibilidade muito grande entre os microcontroladores. Então, no que eu falar em relação aos lock bits, aos fuse bits, também você pode estar aplicando isso, por exemplo, no Atmega 2561, que é um microcontrolador bastante com uma quantidade de pinos muito grande, tá? Então vamos lá para o nosso slide. Primeiro, a gravação versus depuração, né? Muita gente confunde, às vezes não sabe o que é um processo de gravação e o que é um processo de depuração, né? Então a gravação, eu passo o código que eu compilei, então eu peguei lá, estou trabalhando no meu Atmel Studio e eu compilei, né, pressionei o botão F7 e compilei e gerei um arquivo hexadecimal. Esse arquivo a gente chama de arquivo executável. Tá? Eu vou passar esse arquivo para o microcontrolador, né? Eu vou fazer um download lá no meu microcontrolador e a partir daí ele vai começar a rodar. Normalmente, quando você vai terminar o teu projeto, quando você vai gravar então o teu código final na sua placa, você vai usar esse arquivo hexadecimal, tá? No formato hexadecimal, formato Intel, tá? Que é um formato padrão, inclusive em todos os microcontroladores, não só na linha de AVR da Atmel. Neste caso, quando a gente fala de depuração, a linha Atmel, né, a linha AVR, ela vai ter esses modos de gravação, que a gente chama ISP, ou também o pessoal costuma chamar de ISP, tá? Que é um modo de gravação in circuit e modo serial, então é in system programmable, né? Então é uma gravação do sistema in circuit, tá? O modo PDI, que é outro tipo também de gravação in circuit, só que utiliza uma quantidade de pinos menor, e mais dois outros modos aqui, que é em alta tensão, né? O HVSP, o HVPP, que significa High Voltage Serial Programming e High Voltage Parallel Programming, tá? Isso eu vou estar explicando mais à frente. E também um último modo de gravação que é chamado de A-Wire, tá? Ou One Wire, tá? Que significa o que? A gravação utilizando apenas uma via, uma conexão só entre o gravador e o microcontrolador. Fora a gravação, a gente tem a depuração. A depuração, pessoal, é usado somente enquanto você está fazendo o desenvolvimento do teu código. Por quê? Porque você gera um arquivo, tá? Que ele não é o arquivo final, mas é um arquivo que vai ser utilizado no teu microcontrolador em conjunto com o software que você está desenvolvendo. O software que você, na verdade, está trabalhando nele, né? No caso aqui, o Atmel Studio. Então vai existir uma comunicação entre a plataforma, entre a IDE, né? Que você está trabalhando e o teu microcontrolador. Com isso, você consegue simular o teu programa passo a passo. Você pode rodar o teu programa, ou inclusive colocando breakpoints, né? Então, qual que é a vantagem disso? Você roda o teu código na placa física, né, no teu microcontrolador, só que você tem a vantagem de estar visualizando todos os registradores na sua IDE. Tá? Então é gerado esse arquivo de depuração e você grava esse arquivo no teu microcontrolador. Aí as formas de gravação do arquivo de depuração pode ser na linha AVR, pode ser a debug wire,
que usa apenas um pino, pode ser a JTAG ICE MK2, tá? MK3 e o AVR Dragon. Então esses que eu falei para vocês, o JTAG ICE MK2, o MK3 e o AVR Dragon, são depuradores, são dispositivos físicos que você conecta via USB no teu computador e ele vai pegar, através dessa interface Debug Wire, ele vai pegar o teu código e jogar para o microcontrolador, tá? Então veja bem que na linha AVR você vai ter pinos dedicados para a depuração. Pessoal, isso é muito importante. Por exemplo, para quem já trabalhou com a linha Microchip, né, que você tem, por exemplo, a família PIC18, PIC16, também você encontra nessa linha o sistema de depuração. Porém, o sistema de depuração da linha Microchip ela é um pouco deficiente. Tá? E uma das causas de ele ser deficiente é justamente porque ele utiliza a mesma via de gravação para a depuração. Ela não tem uma via exclusiva, dedicada, né, que foi projetada dedicada para a depuração. A gente vê em muitos microcontroladores essa sigla, né, essas siglas JTAG. Porque a sigla de JTAG ela foi desenvolvida para a gravação com alta eficiência e também ela foi utilizada com o objetivo de fazer a depuração. Então, todo microcontrolador que tenha essa interface JTAG, ele tem um sistema de depuração muito rico, muito eficiente. Tá? A gente encontra isso na linha VR da Atmel, a gente encontra isso, por exemplo, na linha MSP 430 da Texas, tá? No STM32, microcontrolador de 32 bits da linha ST, e infelizmente na linha Microchip eles não adotaram esse tipo de interface. Você não vai encontrar essa interface, né, dedicada, que inclusive essa interface ela não foi desenvolvida, né, exclusivamente de um fabricante, né? É um consórcio de fabricantes que desenvolveram essa interface e elas são utilizadas de forma, né, por vários fabricantes. Então, a forma, né, de depuração da linha VR ela é muito eficaz. Tá? Então você teria a Debug Wire e a JTAG. Né? A Debug Wire, na verdade, o que vai ser? É uma JTAG simplificada. E a JTAG, né, que significa Joint Test Action Group, é uma linha já que é padronizada, é aquela que eu falei, né? Que aí no caso você vai estar utilizando os hardwares, né? Atmel ICE, o JTAG ICE 3, que é o MK3, o JTAG ICE MK2 e o AVR Dragon. Tá? Então todos esses dispositivos são utilizados para fazer aí a depuração. Então, só que nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês os modos de gravação. Então a depuração foi só realmente para ter mais informações para vocês aí, né? Para vocês conhecerem e um dia de repente até utilizar esse modo de depuração. Para a gravação na linha VR, então você vai ter a In-System Programming, a PDI, que é Program and Debug Interface. Então é uma interface que faz programação e depuração, tá? Então não somente a gravação. Então veja que nesse caso ele além de fazer a gravação ele faz a depuração, mas mesmo assim tem dispositivo que tem essa interface PDI e mais a JTAG, tá? E tem essas duas formas de gravação de alta tensão, que significa a High Voltage, né, de HV, High Voltage Serial Programming, ou High Voltage Parallel Programming. Pessoal, aqui é interessante eu falar para vocês o seguinte: muitos usuários iniciantes da linha VR, eles estão trabalhando, né, estão mexendo no microcontrolador, fazendo uma gravação, e de repente ele grava de tal forma que o microcontrolador não grava mais. Ele grava uma vez e depois, quando ele vai gravar novamente, sei lá, uma atualização do teu código, ele dá erro de gravação e o usuário vai achar, por exemplo, que o microcontrolador está queimado. Então o que acontece? Todo microcontrolador AVR, para fazer a gravação, ele necessita de um clock interno.
Ele necessita de um clock, pode ser interno ou externo, tá? Só que, se você programar lá nos fuses dele, você programar, por exemplo, para ele utilizar o clock externo ou um cristal externo, né, porque você está visando no teu projeto que tenha um cristal externo, né? Então, por exemplo, aqui, pessoal, na minha placa, ó, onde eu estou mostrando, tem um cristal, tá? Então, essa placa, por exemplo, ela utiliza como fonte de clock esse cristal para poder gerar os pulsos, né, que vão ser enviados para o microcontrolador. Só que quando você compra um microcontrolador aqui novo, ele já vem de fábrica configurado para trabalhar com um clock interno, normalmente de 8 MHz, tá? Aí o que acontece? Se você chegar aqui e você ajustar, né, se você chegar e você ajustar o teu microcontrolador que está trabalhando inicialmente com o clock interno, se você ajustar ele para trabalhar com o cristal, tá? Só que no teu hardware você esquecer de colocar, por exemplo, o cristal, ele grava, ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai estar trabalhando com clock externo e você não colocou o cristal, então ele não vai rodar. É como se eu tivesse tirado esse cristal da minha placa, tá? Só que aí você fala assim, vou querer gravar novamente. Ele não grava. Por quê? Porque no momento que ele for gravar, ele vai precisar de uma fonte de clock. Como você mudou, você configurou o teu microcontrolador para trabalhar com clock externo e o cristal você esqueceu de colocar, por exemplo, né, ele não grava mais. Aí você vai achar que ele está queimado. Então aconteceu isso muitas vezes comigo, e eu pesquisando depois percebi que isso essa era a fonte do problema. Tá? Como é que se resolve isto? Você colocando um cristal externo. Então você não pode esquecer de colocar o cristal externo, ok? Pois bem, então, uma vez que você configurou isso, pessoal, você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque da mesma forma você pode estar utilizando, por exemplo, uma fonte de clock, né? Você pode estar usando um cristal ou uma fonte de clock, por exemplo, um 555, né? Vamos dar um exemplo aqui, gerando os pulsos para fornecer para o teu microcontrolador. Se você não colocar essa fonte de clock, ele não vai gravar novamente, tá? Então resolve-se esse problema justamente colocando o quê? Colocando esse cristal. Um outro problema que também ocorre bastante, pessoal, é o seguinte: como é que o gravador ele coloca o teu microcontrolador no modo de gravação? Então, como é que é feito isso? A gente vai ver mais para frente que tem alguns pinos de gravação, tá? Que é o MIS, o MOSE, o SCK e o reset. Então, e dependendo isso no ISP, né? Na interface ISP. Mas basicamente, se você for trabalhar com qualquer uma dos modos de gravação, o que você tem normalmente de pinos do teu microcontrolador que o gravador precisa para ele gravar? Então, você vai ter que ter normalmente um clock, uma via de dados, que pode ser paralelo ou serial, né, ou uma via de dados que sai, uma via de dados que entra, e um pino de controle de início, que normalmente é o reset. Então, basicamente, pessoal, o que você vai ter? 3 tipos de sinais. Então, vamos lá. Você vai ter que ter, primeiro, um sinal de clock, um sinal de dados. Esses dados podem ser em apenas uma via ou em 2 vias, dado que sai, dado que entra, ou em paralelo. Aí várias vias, 1 byte, por exemplo, né, 8 vias. E um sinal de controle, tá, que é o reset. Tudo bem? Fora isso, você vai ter que ter o GND, obviamente, para ter referência aos 3 sinais. E às vezes, se você for quiser alimentar a tua placa com o próprio gravador, vai ter que ter um VCC. Ok? Então, são 5 tipos de sinais que você vai encontrar sempre, independente da interface de gravação. Tá ok? Bom, como é que o gravador ele coloca o teu microcontrolador no modo de gravação? Então, ele vai trabalhar com a via de controle, que é o reset. Tá? Então, ele vai entrar lá
zerar, vai dar um reset no teu microcontrolador, o gravador. Ele vai automaticamente, quando você clicar para gravar, ele vai abaixar o sinal de reset e vai trabalhar com as vias de dados, né, para poder colocar o microcontrolador no modo de gravação. Só que existe o seguinte, pessoal, existe muitos microcontroladores que o pino de reset ele é multiplexado com um pino de I/O. O que significa isso? Que você pode usar no teu projeto o pino de reset como reset, ou usar o pino de reset como I/O. Né? Então, por exemplo, ó, eu vou tentar aqui, vou abrir aqui, ó, o datasheet do Atmega 16. Ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no pino de reset. Ó. Neste caso, pessoal, vocês podem estar olhando aqui, ó, que o pino 9 ele é um pino de reset. Tá? Ele não tem outra função a não ser pino de reset. Então, nesse caso do Atmega 16, nunca vai acontecer isso. Mas, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou entrar na internet e vamos baixar um outro microcontrolador. Tá? Vamos baixar aqui o ATtine 2313. Que eu lembro que ele tinha esse pino aí. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O ATtine 2313. Vamos aguardar aqui o download, né? Acho que nas primeiras páginas do datasheet já tem aqui o esquemático dele, né? Eu tenho a pinagem dele. Então tá aqui, ó. Aqui é um exemplo muito interessante que eu quero que vocês entendam. Então veja só, no microcontrolador ATtine 2313, o pino 1 que estamos vendo aqui, ele no default ele é um pino de reset, tá certo? Só que você pode estar utilizando ele como pino, como bit 2 do porte A. Ou seja, ou você trabalha como reset, que é quando ele vem de fábrica, ou você, se você de repente utilizou no teu projeto todos os I/Os do teu microcontrolador e está faltando mais um pino, você pode ir lá no fuse, no momento que você vai gravar, você vai lá no fuse dele e você configura esse pino número 1 para utilizar ele como bit 2 do porte A. Só que o que vai acontecer? O que vai acontecer, pessoal? Uma vez que você configurou esse microcontrolador para ele desabilitar o reset, né, e no lugar do reset ele utilizar como pino PA2, vocês concordam comigo que ele perdeu o reset nesse pino? De repente você fala, mas como é que ele vai trabalhar com reset? Ele vai trabalhar com reset interno, né? Ele tem um circuito interno aqui que é conectado ao pino 20, que ele vai ser então o reset interno. Ele tem um capacitorzinho, um resistorzinho pequenininho lá dentro que funciona como reset interno, tá certo? Então eu não tenho mais acesso externo ao reset dele. Portanto, o gravador não consegue mais entrar no modo de gravação. Por quê? Porque eu desabilitei o reset externo, né? E o gravador, o que ele faz? O gravador ele força, né? Ele força o microcontrolador a entrar no modo de gravação quando ele ativa o reset. Tá? Então, se eu desabilitei, coloquei esse pino como um I/O comum, né, entrada, um input, output, perdeu essa função, tá certo? Ele perdeu essa função aqui, tá ok? E aí, como é que a gente faz? Aí volta o que eu estava falando para vocês, ó, tá? Volta aqui, ó, né? Vamos lá. Aí, pessoal, volta o seguinte, aí vocês vão falar, pô, eu tentei gravar e de repente agora deu problema, né? Ele não está gravando mais, quando você for gravar, ele vai dar um erro de gravação. Tá? Aí você vai achar que você de repente queimou o microcontrolador, não é isso. Mas você fala, pô, como é que eu faço para voltar agora? Então você vai ter que usar, neste caso, vocês vão ter que usar um modo de alta tensão, tá? O modo de alta tensão, de high voltage. Porque o que é o modo de high voltage? Quando você coloca o pino de reset
tá, em 12 volts, ele força, quer dizer, tanto faz, se o microcontrolador tiver, você configurou, você foi lá no fuse dele e configurou ele para trabalhar com I/O, input, output, você desabilitou o reset, ele não vai entrar no modo de gravação mais em níveis TTL, em 5 volts. Porém, se você jogar ele em 12 volts, ele entra no modo de gravação novamente. Tá? E quem é que faz isso? Um gravador de alta tensão. Então não é um gravador desse que, por exemplo, eu estou utilizando aqui. Ó. Tá? Esse gravador, por exemplo, pessoal, que eu estou usando aqui, ó, ele não tem essa função de gerar uma tensão em alta tensão, 12 volts. Tá? Então, por que isso, pessoal, não acontece? Vou ajustar a câmera aqui, pessoal. Por que isso não acontece na linha microchip? Se você pegar um gravador da linha microchip, você vai ver que ele tem um indutorzinho lá. Então ele tem um circuitinho lá dentro do gravador mesmo. Todo gravador de PIC tem isso. Ele tem um indutor. Então ele tem um circuito conversor DC-DC. Ele tem um step-up. Né? Então o que ele faz? Quando ele entra, quando você vai fazer a gravação, esse circuito com indutor, capacitor e indutor, e um diodo, e um MOSFETzinho que fica, na verdade um transistorzinho que fica chaveando, ele vai elevar a tensão de 5 volts para 13 volts, 12,5, 13 volts. E aí ele joga isso no reset do PIC, e o PIC entra no modo de gravação. Da mesma forma é o AVR. Tá? Ele pode fazer isso quando você estiver trabalhando no modo High Voltage. Certo? Só que aí você tem que ter um gravador específico que gere a tensão de high voltage, de alta tensão, que também é por volta de 12 volts, tá certo? 12, 13 volts. E aí você tem duas formas, o high voltage serial programming e o high voltage parallel programming, tá certo? Então neste caso você tem como fazer isso aí, você tem como zerar, voltar novamente no modo default, no modo padrão, o teu microcontrolador que você desabilitou o modo de gravação, você desabilitou o reset, tá certo? Um outro problema, pessoal, é o modo SPIN, que é o que habilita, né, o enable do SPI. Ele também tem lá, pessoal, depois eu vou abrir para vocês, quando a gente for abrir lá a parte de gravação, você vai ver, né, eu não sei se de repente está aqui aberto no meu, deixa eu abrindo aqui o Atmel Studio. Então o que acontece? Se você tiver lá o modo, tem um bit no fuse, tá? Espera só um instantinho, pessoal, que eu vou atender o telefone aqui, ó. Bom, pessoal, desculpa aí que eu estava atendendo o telefone aqui. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando para vocês do seguinte, que a gravação do... eu até me perdi. Então é o seguinte, estamos falando da gravação de alta tensão. Então a gravação de alta tensão é justamente para isso, pessoal. Então você tem que ter um gravador que tenha esse recurso de elevar a tensão, tá ok? E aí ele entra no modo de gravação e ele volta para o padrão que foi o padrão de fábrica, tá? Inclusive quando você desabilita a gravação, o modo de gravação serial, o ISP, né, in circuit, né, in system programming, tem como você fazer isso aqui também. Então eu não sei se está aberto aqui, ó, já está aberto o meu Atmel Studio, né? Vou ver se dá para abrir aqui aqui ele vai aparecer o STK500. Deixa eu conectar. Eu acho que eu vou conectar aqui, pessoal. Deixa eu conectar aqui o gravador. Eu vou conectar aqui o meu STK500. Então, vou conectar aqui, pessoal. Senão ele não abre essa janela. Então vamos lá, vamos ver se já está aqui. Conset, aplicar, fuses. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É que ele não tem microcontrolador. Então tá aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês é justamente essa janelinha aqui, ó. Esse bit, ó. Tá? Então esse significa o que, ó? Serial Program Download Enable, tá? Então se eu chegar aqui e clicar aqui, ó, o que eu vou fazer?
eu vou desabilitar a gravação em circuit, certo? Aí se eu gravar dessa forma, clicar em Program, o que vai acontecer? Ele vai gravar o microcontrolador desabilitando essa opção, e a próxima vez que você for gravar, ele não vai gravar, porque você desabilitou, certo? Aí como é que você volta para esse modo aqui? Como é que você volta? Somente utilizando, né, o modo de gravação em alta tensão, tá? O HVSP ou HVPP, tá? E aí ele volta assim. Bom, então tem essas formas, tem a forma de bootloader, tá? Que quem está acostumado a trabalhar com o microcontrolador, aliás, o Arduino, né, vai perceber que você faz a gravação via bootloader, né? Lá no Arduino, pessoal, deixa eu só procurar aqui ver se está tudo certo. Ok, então tá gravando, porque eu achei que não estava gravando. Vamos lá. Então, pessoal, o bootloader, né, ele é o que é o bootloader? Você grava um programa que fica um código, né, que tem disponível, muito tem na internet também disponível, mas você pode criar o seu bootloader, tá? E você grava isso aqui no teu microcontrolador, numa área de memória de programa que é destinada a bootloader, tá? E uma vez que você faz isso, o sistema, né, esse sistema de bootloader, esse código de bootloader, ele gerencia a gravação para você, tá certo? Por exemplo, no caso, por exemplo, você está usando um microcontrolador, você está usando um Arduino, queimou o teu microcontrolador do Arduino, que é uma Atmega 328P. Se você for lá na Santa Efigênia, por exemplo, aqui em São Paulo, né, para o pessoal que é daqui de São Paulo, vai lá, ou você vai numa loja qualquer, no Mercado Livre, compra um Atmega 328P, sem bootloader, zerado, e você colocar lá no teu Arduino, ele não vai funcionar o bootloader. Ele não vai funcionar. Tá? Aí o que você teria que fazer? Você teria que pegar, então, um gravador, como esse que eu te mostrei, né, ou qualquer um daqueles gravadores que eu vou mostrar para vocês, e tem um pino lá dedicado lá no Arduino, e gravar o bootloader dele. Né? Onde que você acharia o bootloader? Né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, no meu computador, eu tenho a IDE do Arduino, né? Então deve estar aqui, ó, em arquivos de programa, Arduino, hardware, Arduinos, AVR, bootloader. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, quantos bootloader ele tem aqui, ó? Ele tem para o Liped, ele tem para esse Catarina, tem para o Atmega 8, ó, Atmega boot, tá? Você teria aqui, ó, para o Atmega, você tem aqui, ó, Atmega 168 328 em 8 MHz. Você pegaria esse cara aqui, ó, né? E você grava ele lá no teu microcontrolador que você comprou, que ele tá virgem, não tem nada. Pronto, mas você fez isso, aí você coloca ele no Arduino. Ele já vai estar no Arduino, né? Você vai usar o pino de acesso ISP com um gravador. Fez essa gravação, pronto, aí você pode tirar e fazer a gravação da forma que você já costumava fazer, certo? Então é por aí. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então aqui, ó, é um esquema de gravação via ISP. Então tá aqui, ó, é Serial Program and Verify. O que você precisa ter? Os pinos MOS, MISO e SCK. Tá? MOS significa Master Output Slave Input. Então sai o dado do master, que é o gravador, e entra no microcontrolador. O MISO é o contrário, sai do microcontrolador e vai para o gravador, porque no caso aqui, né, quando você utiliza o gravador e o microcontrolador, quem é o master? É o gravador. Quem é o slave? É o microcontrolador. Por isso que você tem aqui master, output e slave, quer dizer, o slave é o microcontrolador, input. Você tem uma setinha voltada para o microcontrolador. Aqui tem uma setinha voltada para o gravador, tá? E o clock sempre vem do master, tá? O SK, que vem um clock do gravador para o microcontrolador. Por quê? Porque a comunicação ela é síncrona, tá certo? E olha aquilo que eu falei, pessoal, precisa ter um clock externo.
Então esse clock vai entrar num pino certo ou um cristal. Ou se você tiver utilizando, já tiver o microcontrolador setado para trabalhar com clock interno, então não precisa desse clock externo. Mas se você for lá no Fuse e setou para clock externo, aí já era. Aí ou você tem que colocar o clock mesmo, ou cristal, ou ele não faz a gravação mais. E tem o pino de reset. Ó. E nesse caso, como é a gravação ISP, ela é uma gravação em baixa tensão. Então veja que a tensão ela pode ser de 1.8 a 5,5, tá? Tanto no VCC digital como analógico, e sem contar que precisa do GND, certo? Nesse caso, pessoal, olha só, eu tenho dois pinos padronizados da Atmel. O pino em 10, o conector em 10 pinos, em 10 vias, e o conector em 6 vias, tá? Então é um conector que é padronizado, tá, pessoal? Então, por que eu estou mostrando esse conector? Caso você desenvolva um projeto e faça uma placa e vai deixar um conectorzinho para gravação, utilize esse padrão, tá? Utilize esse padrão para você poder justamente utilizar os gravadores que estão disponíveis comercialmente, tá? Então, é aquilo que eu falei, ó, eu tenho um Arduino aqui. Se você observar, perto do microcontrolador tem um pininho aqui, ó, tem um conector desse daqui, ó, de 6 vias. Você vai lá, pega lá um MK2 ou um ISP STK500, conecta ele diretamente lá e você faz a gravação do bootloader, tá? Uma vez que você gravou o bootloader, pronto, você não precisa mais do gravador, ok? Aqui, pessoal, é o caso de você não utilizar o bootloader. Você só quer gravar realmente o teu código executável no microcontrolador e pronto. Você não quer utilizar o modo bootloader. Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar, por exemplo, o teu microcontrolador, né, vai conectar desta forma. Ó. Por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo da Atmega 328P. Você vai pegar lá os pinos MOSI, MISO, SCK e Reset e vai ligar lá, por exemplo, numa protoboard ou numa placa tua. Vai usar um gravador comercial, tá? Aqui no caso eu estou usando o USB ASP, inclusive esse gravador aqui foi de fabricação minha, tá? Mas ele é um clone, tá? Existe o USB ASP aí no mercado para você também trabalhar, tá? E aí você pode usar ou esse conector de 10 vias ou aquele conector de 6 vias, tá? E os pinos são esses aqui, ó, para gravação ISP, né? Que é o Reset, o SCK, o MISO, o MOSI, ok? Aqui, pessoal, é um exemplo de gravação via PDI. Lembra do PDI, que é o segundo modo que eu falei para vocês, ó. Program and Debug Interface, né? Program and Debug Interface, que é utilizado muito na linha X-Mega, né? Aquela linha Advanced, né? De Atmega. Que aí você vai ter apenas, ó, o pino de reset, que é o pino que habilita a gravação, e o pino de dados. Tá? Então ele só vai ter, ó, data e clock, somente isso no conector, tá? E esse é o conector padrão da Atmel. E aqui, pessoal, as ligações para a gravação em High Voltage Serial Programming. Então você vai ter o que, ó? O pino de reset, tá? Olha só que, olha o detalhe aqui, ó. O pino de reset, você tem que aplicar uma tensão de 11,5 a 12,5. Então veja que nesse modo, se você habilitou, né, o pino de reset para trabalhar no modo PB5, como I/O, como input, output, não tem problema, porque você vai jogar uma tensão de 12,5 volts. Né, de 12 volts vai estar jogando, então não importa se você desabilitou o reset. Né, como você vai trabalhar, vai injetar um sinal de alta tensão, ele assim mesmo você vai forçar o microcontrolador a entrar no modo de gravação. Tá? O restante vai ser o SCI, que é o Serial Clock Input, o SDO, que é o Serial Data Output, o SDI, que é o Serial Data Input, e o SII, que é Serial Instruction Input. Tá? Então você tem que ter um gravador que aceita essa interface. Por exemplo, eu falei para vocês lá no slide anterior, depois vocês podem voltar lá no vídeo, né? Onde eu falo quais são os gravadores que aceitam esse tipo de gravação. Por exemplo, se não me engano, o AVR Dragon, ele trabalha dessa forma aí, ok? E aqui, pessoal, é a gravação em alta tensão, tá? Você vê que usa mais pinos, é a gravação em alta tensão com interface paralela. Aí, no caso, ele vai usar, ó, um barramento de dados, ó. Aí usa muito mais pinos
para fazer essa gravação. Essa gravação em alta tensão, pessoal, é uma gravação mais antiga, tá certo? Aqui, pessoal, é aquilo que eu mostrei para vocês, né, um pouquinho antes, né, que você vai lá no teu arquivo do Arduino ali, na pasta, né, de bootloader, né, você vai lá no, na pasta Arduino, hardware, Arduino, AVR, bootloader. Aí você vai ter todos os bootloaders. No caso do Arduino Uno R3, você vai na pasta Atmega e pega esse cara aqui, ó, Atmega boot 168, Atmega 328, tá? Vai lá, pega o STK 500 ou o MK2, né? Conecta lá no Arduino e faz a gravação. Uma vez que você fez a gravação desse arquivo, que é o bootloader, você já pega e pode usar a forma com que você já estava utilizando. Tá? Então aquilo que eu falei para vocês dos problemas, né, de gravação. Então veja bem, você pode encontrar esses problemas no momento da gravação. Resumindo tudo que eu falei, ó. Troca da fonte de clock. Você foi lá, estava usando o clock interno, você ativou para trabalhar no clock externo, mas você não tem o clock externo, aí você vai ter problema de gravação. Como é que resolve esse problema? Colocando uma fonte de clock externo. Vai voltar a gravar, certo? Você vai habilitar, por exemplo, o SPIN, que é esse pininho aqui, ó. Você desabilitou ele e gravou, pronto, ferrou. Aí você não grava mais ele em baixa tensão. Você vai ter que ir lá você vai ter que ter um gravador de alta tensão. Ah, mas eu não tenho esse gravador. Tem muito gravador na internet, pessoal, tá? Tem uns gravadores que você pode... inclusive, depois eu vou passar um link para vocês, que tem um hardware que uma pessoa que fez, né? Ele fez um projetinho com um microcontrolador AVR, e ele gera uma alta tensão. Você conecta ele no teu gravador, aliás, você conecta ele no teu microcontrolador e ele zera o fuse dele. Tá? Os locks e os fuse bits ele zera tudo, ok? Tem um projetinho na internet disso daqui. E há outro problema, né? O terceiro problema que você pode estar encontrando na linha VR, que é o que? Que é você habilitar o I/O no pino de reset, tá? Como é que volta isso? Usando também gravação em alta tensão, tá? E o último problema que você pode ter, pessoal, é a frequência de gravação superior a 1/4 da frequência do microcontrolador. Então veja bem, o gravador ele não pode trabalhar numa frequência que seja superior a 1/4 da frequência do teu microcontrolador. Em outras palavras, vamos imaginar que o teu microcontrolador está trabalhando com um cristal de 4 MHz. O clock, né, o clock do teu gravador não pode ser maior do que 1 MHz, que é 1/4 do clock de 4 MHz. Tá? Então você tem que tomar cuidado com isso daqui. Tá? Isso aqui também é ajustável no gravador, né? E na IDE também é ajustável. Tá, ok? Pessoal, agora falando um pouquinho dos fuses, né? Os fuses, então, pessoal, você pode estar gravando ele. Resumidamente, você tem no teu microcontrolador, você vai ter o high fuse, o low fuse, tá? São dois, então um byte que é o high fuse, um byte que é o low fuse, e você pode ter, em alguns microcontroladores mais sofisticados, o extended fuse. E fora esses 3 bytes, você vai ter o lock fuse, tá? E também pode ter um byte de calibração da frequência interna do teu microcontrolador, tá certo? Então você vai ter, por exemplo, no high fuse, você vai ter esses bits, tá? Que, por exemplo, esse bit habilita ou desabilita o modo OCD. Esse cara aqui, o Enable JTAG, é para você habilitar ou desabilitar a depuração, a interface de depuração JTAG. Veja só aquele bit que eu falei para você, ó, Enable SPI Program and Data Download. Então, se você desabilitar esse cara aqui, você pode ter problema, tá? A gente só só desabilita ele quando eu já não vou mais gravar o microcontrolador. Eu vou gravar ele e ele vai para o comércio, tá? Ele vai ser utilizado, né, com o seu cliente.
Aqui seria as opções, né, para você desabilitar as opções de oscilador. Aqui é no caso de você gravar e você quer travar os dados da I2PROM. Tá? Aqui é no caso de você habilitar as sessões de boot, tá? De bootloader. Você pode estar selecionando qual é a região de boot do teu microcontrolador. No caso do Low Fuse, você vai ter o burnout, né, o sistema de burnout, os níveis de burnout, se você quer habilitar ele ou não, né? Aqui no caso habilitar, e aqui é o nível de burnout que você quer. Aqui é o startup, você pode dar deixando o teu microcontrolador mais tempo no start, né, quando você reseta o microcontrolador, você vai deixar ele programado ou não. E as fontes de clock, que eu falei para você, fonte de clock interna, fonte de clock externa, que pode ser por clock ou cristal. Tá? Se for fonte de clock interna, pode ser de alta frequência ou de baixa frequência. Então você tem aqui 4 bits para configurar. Né? Teoricamente você teria então 2 elevado à quarta potência, você vai ter 16 tipos de clock do teu microcontrolador. Tá? Vem uma dica agora aqui, pessoal. Dica para fuses. Se você entrar aqui, pessoal, nesse link, né, você pode configurar o teu Atmega de forma gráfica, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai entrar na internet. E olha que legal, pessoal. Aqui você seleciona o teu microcontrolador. Por exemplo, eu quero o Atmega. Vamos imaginar que eu quero o Atmega aqui. Vou procurar aqui um Atmega grandão, pessoal. Ó, 2561. Tá? E aqui, ó, ele vai te dar, para você configurar, ó. Aqui no caso, configuração dos fuses, tá? Não é o lock bit, ó. Então você vai poder, por exemplo, chegar aqui, ó, e configurar aquilo que eu falo. Ó, quantas opções ele tem, ó. Então, se você for ver aqui, pessoal, eu posso resumir isso aqui da seguinte forma. Ele pode trabalhar com clock externo, aí tem 3 opções de clock externo. Aqui ele pode trabalhar, ó, com clock interno, ó, que pode ser clock interno via RC, clock interno via RC de baixa frequência, então esse aqui é de alta frequência, esse aqui é de baixa frequência, 128 kHz. Eu posso trabalhar com cristal, ó, cristal, low frequency, tá vendo? Ó, externo. Então eu tenho todas essas opções de cristal externo. Veja que essas opções, o que diferencia é o tempo de inicialização do microcontrolador, ó, tá? Então desde por exemplo, cristal externo, desde 1000 ciclos de clock mais um tempo, ou até 32.000 ciclos de clock mais um tempo, tá? É só o que diferencia, mas toda essa gama aqui de tempo refere-se ao mesmo tipo de fonte de clock, ó. Fonte de clock externo em baixa frequência com cristal. Aqui, pessoal, a gente teria o quê? Aqui teria, deixa eu ver o que seria aqui, ó. Aqui seria já cerâmico, tá? Então aqui na verdade você vai usar um ressonador cerâmico, que é externo. Aqui cristal, ó, cristal que pegue toda a faixa dele, toda a faixa que o silício suporta, ou por faixa, ó. Tá vendo, ó? A gente teria aqui, por exemplo, cristal externo com uma faixa de 0,4 a 0,9 MHz. Então eu tenho todas essas faixas aqui, ó. Depois eu teria de 0,9 a 3 MHz. Então tudo isso aqui depende do teu projeto, ó. Ó quantas faixas. No meu caso aqui, pessoal, eu estou usando. Eu vou fazer um exemplo prático para vocês. Aqui no meu caso, eu estou usando um cristal de 8 MHz. Então vamos lá. Toda essa opção aqui, ó, cai fora. Ó. Tudo isso aqui não serve para mim. A única que vai servir aqui, ó, vai ser, por exemplo, essa daqui, ó. Ó, cristal externo e a frequência de 8 MHz. Ou essa aqui, ó. Cristal externo com uma frequência que vai de 3 a 8 MHz.
Então eu posso usar esta, qualquer uma dessas, ó, daqui até aqui. A única coisa que vai diferenciar é esses tempos, que no meu caso não tem problema, eu posso deixar o maior tempo possível, tá? Porque aí garante com que a fonte, né, o que vai diferenciar isso daqui, pessoal? Se você tem um circuito, né, o teu projeto, ele tem capacitores que demoram muito tempo para a tensão estabilizar, né, você vai dar mais tempo para o teu microcontrolador ficar no modo de reset. Então, no meu caso, por exemplo, eu vou deixar 16 mil ciclos de máquina. Tá? A gente viu lá no curso, né, de AVR qual que é o ciclo de máquina. Você tem que saber qual que é o ciclo de máquina teu. Tá? O microcontrolador AVR ele é muito rápido. Né? Se eu estiver trabalhando em 8 MHz, um ciclo de máquina vai ser 250 nanosegundos. Então, 250 nanosegundos vezes 16 mil mais 65 milissegundos. Tá? Vai dar aí uns 100 milissegundos. Né? Não vai dar nem um décimo de segundo. Então, no meu caso, eu deixo isso aqui. Tá? Ele já estaria funcionando. Então, eu habilito isto. Depois, olha só, eu posso... tem outras opções aqui que eu posso estar desabilitando ou não. O divisor de clock interno, os boots, ó, aquilo que eu falei, o JTAG, se eu posso habilitar ou não. Então, vocês têm que dar uma olhadinha aqui. Ó. Aí vai gerar um número. Tá? Vai gerar um número aqui. Ó. Um low fuse e um high fuse. Ou um extended fuse, se for aplicado ao teu microcontrolador. Tá certo? Continuando aqui, pessoal, os gravadores comuns da linha AVR. Só deixa eu ver quanto tempo já está dando aqui a gravação, pessoal. Está dando 46 minutos, eu vou ter que ir rapidinho aqui. Tá? Então, olha só, os gravadores comuns. É o AVR ISP MK2, o JTAG MK2. Tá? Então, esse cara aqui que ele faz apenas gravação, não faz depuração. Aqui, no caso, ele faz gravação e depuração, o JTAG ICE MK2. O AVR1, ele é uma versão do JTAG ICE reduzida, tem ele de baixo custo, e aceita as gravações ISP, JTAG e PDI. Tá vendo? Ó? Né? Aqui, no caso, ele só faz depuração, o JTAG ICE MK2. Ó. Então, ele aceita 4 pinos de JTAG, One Wire Debug Wire Interface. Então ele aceita os breakpoints, ele é mais completo, esse cara aqui, tá certo? Esse outro, o AVR1, ele não é tão complexo quanto o JTAG ICE MK2. E gravadores de terceiro, esse que eu estou utilizando aqui no meu notebook. Existe o USB ISP também, o AVR JTAG, o AVR STK500, né, que é esse cara aqui também, ó. Tá, pessoal? Ó, no caso aqui, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês uma coisa. O que eu tenho aqui também é esse cara aqui, ó. De repente vocês vão confundir esse cara com esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui é o AVR ISP MK2. O que eu tenho aqui é o STK500, que tem a cara do MK2, mas ele tem o quê? Uma FTDI. Ele tem uma porta, um conversor USB serial, que quando eu conecto ele lá no meu notebook, aparece lá no meu STK500, ó, aparece ele aqui, ó, com uma porta, né, ó, com 7, tá vendo? Ó, STK500, eu conectei ele no meu computador e apareceu aqui ele como STK500. Então ele não aparece, pessoal, como tá? Ele não aparece como pessoal, ele não aparece como um AVR ISP MK2, porque o AVR ISP MK2 ele é uma USB, tá? Ele não é uma VCP, uma Virtual COM Port, tá ok? Então tem que tomar cuidado, que no mercado você vai encontrar esse cara muito barato, porém ele não é um MK2, tá certo? Então eu falei para vocês aqui do Lock Bits, do Fuse Bits, tá? O Lock Bits, pessoal, é apenas para fazer a parte de travar o teu código, tá certo? Ó, aqui eu posso estar travando o código, a região de boot. Então, quando você compra um microcontrolador AVR, ele não está programado. Não programado significa em nível lógico 1, tá certo? Quando você
Quer travar, você coloca ele em nível lógico 0. Então, esses 4 bits aqui, ó, né, o 5, o 4, o 3 e o 2, é para você travar a região de boot. E os 2 bits menos significativo é para você travar o teu código executável, tá certo? Então vamos fazer aqui um exemplo, ó, pessoal. Quero mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu tô aqui, ó, na minha placa, voltando mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui na minha placa um Atmega 16. Ele está rodando aqui um programinha, tá? E eu quero fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o Extreme Burn. Eu vou aqui na aba Fuse Bit Settings e vou dar um Read All, ó. Ele leu, certo? O que a gente tem aqui, ó? CE D9, tá certo? O Lock Fuse, tá vendo? A gente pode ver aqui Low Fuse, High Fuse, Extended Fuse que não aplica ao Atmega 16 e temos aqui o Lock Fuse. O Lock Fuse, pessoal, ele é o que trava o microcontrolador. Ó. Você está vendo que aqui no caso ele está travado, porque FC significa o que, pessoal? Ó, significa 1 e 1, né? E 0, 0. Então, o bit 0 e o bit 1 do lock byte está em 0 e o restante está tudo em 1. Então, isso significa FC, tá? Então, ele está travado. Perfeito? O que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou destravar ele, então eu vou colocar FF, habilito aqui para escrever e vou colocar aqui write. Ó. Beleza? Gravou. Vamos carregar novamente o código. Ó. Esse é o código que está rodando. Vou mandar gravar. Write flash. Ok? Gravou. Perfeito? Então está aqui o código. Ó. Se eu pegar, por exemplo, e fizer uma leitura dele, ó, vamos fazer uma leitura. Ó. Read flash. Ele está lendo. Vocês vão observar que o conteúdo que eu coloquei é igual ao conteúdo que ele leu. Ó. A gente pode ver por aqui. Ó. Nessa posição de memória 00, eu tenho 940C. Quando eu der um close aqui, ó, ele continua igualzinho, não mudou nada. Então, quando eu carreguei aqui, ó, né, pelo X do meu computador, ou quando eu fiz a leitura em Read Flash, o conteúdo é o mesmo. Por quê? Porque aqui no Lock Fuse está destravado a leitura, eu consigo fazer a leitura. Agora eu vou travar. O que significa travar? Colocar esses 2 bits aqui, 0 e 1, colocar ele em nível lógico 0, que significa FC. Ó. Tá? Então agora eu dou um write. Ó. Dei um write, eu travei o microcontrolador. Não consigo mais ler ele. Então vamos lá. Ó. Repare que aqui no endereço 00 eu tenho 940. Né? Vamos ler ele novamente agora. Ó. Vamos ver o que vai dar. Peraí, write flash. Vamos ver o que deu. Vamos ver. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Read. Deixa eu ver se ele está certo. Ah, não, ele não travou. Vamos travar de novo aqui. Ó. Alguma coisa deu de errado. Ó. Vamos habilitar. Agora vamos ver se ele está travado. Agora está travado. Acho que antes não estava travado. Vamos de novo ler aqui. Ó. Então 940. Read flash. Vamos ver. Aqui, ó, pessoal. Você vê que agora mudou. Era 940. Ele leu outra coisa. Ele leu valores randômicos. Ele leu lixo. Certo? Então você não consegue ler mais o que está no teu microcontrolador. Por quê? Porque você travou ele. E o que eu travei? Eu travei os bits 0 e bit 1. Então eu estou travando os lock bits. Tá? Quando eu coloco 0 e 0 aqui, ó, eu estou travando todo o microcontrolador. Depois vocês consultem o datasheet, tá? Que tem
4 formas de você travar. Você pode travar apenas a leitura, você pode travar leitura e escrita. Tem várias formas de você poder fazer isso. Ok, pessoal? Então é isso aí, ó. Isso que eu quero mostrar para vocês, né, nessa aula aqui, ó, que a gente falou para vocês aqui. Ok? Então, pessoal, essa aula ficou comprida, tá? Estamos aqui em 55 minutos, pessoal. Tá? Então ficou uma aula bastante comprida, mas eu espero que vocês tenham entendido aí todo o processo de gravação dos fusíveis, dos fuses. Tá? Então, lembrando vocês, não é possível, vocês têm que tomar cuidado com esses fuses. Né? Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler os fuses. Tá? Se você, por exemplo, está pegando uma placa, pessoal, se você pegou uma placa aqui, você não sabe como foi feita a gravação dela. Então você tenta ler os fuses, tá certo? Marca esses valores aqui, ó, tá? O valor de low fuse, o high fuse, marca todos esses valores, né? Grava o teu flash e depois você regrava os fuses da forma que tem que ser, ok? Tomando muito cuidado, porque não basta você só gravar aqui o teu código, você tem que gravar todos esses fuses, tanto o fuse como o lock fuse, né, o low fuse, o high fuse, o extended, se for aplicado, como os lock e o calibration. Você tem que gravar dessa forma. Se você não tiver, se você está fazendo apenas uma gravação do teu, que é o caso de um cliente meu, ele tá fazendo aqui uma gravação de um código que é de uma placa que ele representa. Tá? Se você não tem esses valores, você tem que pedir esses valores para o fabricante. Não adianta você chegar e ficar jogando valores aqui. Pode ser que você acerte o valor. Tá? Se você, por exemplo, for apenas o caso da gravação do clock, você pode escolher por aqui. Ó. Selecionar, por exemplo, ó, eu quero pegar, vamos supor, minha placa usa clock e cristal externo, beleza? Qual que é a frequência? Frequência de 3 a 8 MHz. O tempo eu vou deixar o máximo possível. E aqui também, por exemplo, eu vou pegar toda a faixa, né? Ó, full range. Aí beleza, aí você vai jogar aqui um valor e grava lá. Mas isso é uma coisa de tentativa e erro, tá? É tentativa e erro, pessoal, tá certo? Tomar cuidado com tudo que eu falei. Se você quiser realmente fazer a gravação da forma que tem que ser, e você não tem, o projeto não é seu, você está pegando o código, tá, que você tem, mas você não tem essa informação. Você tem que entrar em contato com o fabricante, quem projetou, e ele vai passar todos esses dados para você poder regravar. Ok? Então, pessoal, espero que tenha esclarecido muita dúvida de vocês aí. Espero que tenha esclarecido também a dúvida do meu cliente. Qualquer coisa ele entra em contato comigo também. E é isso aí, pessoal. A gente vê aí vocês nos próximos vídeos. Um abraço a todos aí.